Espero que o evento desperte curiosidade geométrica em todos vocês. E a gente vai dar início às palestras. A primeira palestra é a palestra do professor Hernani Ribeiro, professor da UFC, coordenador do programa de pós-graduação. E ele vai falar, o título da palestra dele é For Dimensional Gradient Shrinking Rich Solitons. O Hernani só tem 40 minutos. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite, né, para apresentar essa palestra. Vou só testar aqui o... Está funcionando, né? Eu vou falar sobre solitons de Hit. Acho que a maioria aqui já é bem familiarizado com esse tema, mas vou começar com uma introdução bem básica. Esse é um trabalho em parceria com o Haidong Zhao, da Universidade da Lehigh University, né, nos Estados Unidos, e o professor Detang Zhu, da Universidade Federal Fluminense. Acho que eu vou aqui mesmo no botão lá. Eu não me dou muito bem com essas tecnologias, não, né? Então, essa é a ideia da apresentação. Está um pouco audaciosa aí, talvez a gente não consiga chegar nessa última parte, mas eu vou me guiando aqui pelo relógio, talvez a gente chegue só até nessa quarta parte. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a motivação dos solitons de Hit e por que a gente está considerando dimensão 4, qual a razão de olhar para essa dimensão com mais calma. Depois a gente vai falar um pouquinho das classificações, resultados de classificações básicos e o resultado principal nessa parte. Tá? Então, um soliton de Hit é uma variedade riemanniana que satisfaz essa equaçãozinha em azul, tá? Essa equação aqui. E a curvatura de Hit dessa variedade, mais o hessiano de uma função definida nessa variedade, ela é o múltiplo da métrica por essa constante lambda. Então, essa é a equação de estrutura de um soliton de Hit. Daqui a pouco eu vou mostrar como essa equação aparece, mas vamos só fixar na mente aí essa equação. Quando o lambda é positivo, a gente diz que esse sólido é shrink, né, contrátil. E a menos de um scaling da métrica, você pode considerar esse lambda para ser um meio. Isso ajuda a fazer algumas contas, tá? Simplificar as contas. Então, tem perca de generalidade. Quando estiver falando de um sólido shrink, eu posso considerar esse lambda sempre para ser um meio. O caso steady é o caso em que o lambda é zero. E o caso expand é o caso em que o lambda é negativo. E nesse caso negativo, eu também posso fazer um scaling da métrica e considerar esse lambda para ser menos um meio. Incrivelmente, parece estranho, não vai mudar nada em relação ao lambda ser positivo, zero, negativo, mas muda muito a geometria dessas estruturas quando você modifica o sinal. Então, daqui a pouco vai aparecer algumas coisinhas aí para vocês perceberem isso. Bem, a motivação de estudar a soliton de Hit, aqui tem 4 motivações, né? Elas são generalizações naturais das métricas de Einstein. Métricas de Einstein são, em certo sentido, são vistas como as métricas ótimas em uma variedade, né? Você tem uma variedade, você pode colocar infinitas métricas nessa variedade, e por algumas razões especiais, você considera que uma métrica de Einstein ela é uma métrica ótima nessa variedade, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho disso. Mas a principal motivação é o fato de ser um modelo de singularidades do fluxo de Hit. A terceira motivação. Vou tentar mostrar um pouco disso daqui a pouco. E existe também uma motivação que vem da ideia variacional, ou seja, os solitons de Hit também são pontos críticos de um funcional riemanniano. Tem uma sequência existem vários matemáticos que estudam apenas pontos críticos de funcionais riemannianos, né? Um tema por si só já é muito interessante. E os solitons de Hit também aparecem como um ponto crítico de um funcional. Bem, então, só para explicar algumas das motivações, eu vou falar só das primeiras, tá? É fácil perceber aqui pela equação fundamental de um soliton que se a função for constante ou se o hessiano dessa função for zero, por exemplo, o campo gradiente, né, associado a essa função for um campo de Killing, esse termo aqui hessiano desaparece e isso fica com Hit igual a lambda G, que é a equação de Einstein. Então, naturalmente, toda métrica de Einstein é um exemplo de soliton. Em certo sentido, a gente diz que é um exemplo trivial, porque é muito simples, né, nesse sentido. E trivial também se refere ao fato da F ser
ser constante. Se você olha essa equação como uma equação diferencial, a f é a sua solução, essa solução é constante, então é uma solução trivial nesse sentido, tá? É claro que não é trivial no sentido de classificar, porque se você pensa nas variedades de dimensão 4, Einstein, elas não estão classificadas, né? Você não consegue classificar. Não é trivial no sentido de ser simples. É no trivial no sentido que a função potencial ela é constante, tá? Então é uma motivação, mas a principal motivação ela vem do fluxo de Hit, tá? Essa coincidência de ser uma generalização da Einstein, ela não é a motivação principal. Então, só para lembrar como é que é o fluxo de Hit é esse sistema aqui, a equação de evolução, é a equação não linear, né? Parece uma equação do calor, né? É aqui parecida com a equação do calor. Lembrando que a equação do calor ela procura uniformizar a temperatura, né, num corpo, né? E a ideia do fluxo de Hit é muito parecida, é uma versão não linear. Você tenta uniformizar a curvatura. Então essa ideia de equação do calor, né, de uniformizar a temperatura, aqui você vê como a uniformização da curvatura. Então, do ponto de vista topológico, né, você pode dizer que essas variedades aqui desse desenho são todas iguais. Existe um homomorfismo entre elas, né? No entanto, do ponto de vista geométrico, você vê que a curvatura está mudando, né? Então, ao longo do fluxo, o que você faz é isso. Você começa com a variedade e você vai uniformizando a curvatura. A topologia delas é a mesma aqui. Ou seja, elas são iguais, sentido aí, entre aspas, aí, menos de homomorfismo. Okay? Então, dentro do fluxo de Hit, você consegue gerar a equação. E também você pode, a partir da equação de um sólido de Hit, você gerar uma família a um parâmetro de soluções do fluxo. Então, se você começa com um sólido de Hit, você consegue gerar essa família aqui, G de T, que é a solução do fluxo de Hit. É o que a gente chama de soluções autossimilares. Elas estão variando só por scaling da métrica ou de fiomorfismos aqui, ó. Phi de T é um difiomorfismo. Ela aparece como solução especial. Só para mostrar como o fluxo de Hit é realmente bem interessante, né? Esse teorema é um teorema do Hamilton dos anos 80, quando ele começa a teoria do fluxo de Hit, né? Se você observar, por exemplo, quando você começa com um fluxo, uma variedade compacta, você começa com uma métrica de Hit positivo, essa positividade do Hit ela é preservada ao longo do fluxo. Então, se eu começo com a métrica de Hit positivo, ao longo de todo o fluxo ela permanece positiva. E ao longo desse fluxo, se eu não fixar o volume, a tendência é que essa variedade vá colapsar num ponto. Ela vai diminuir o volume para zero. Em dimensão 2, tem uma coisa mais interessante ainda. Se você começa com uma métrica, isso só em dimensão 2, né? Cuja métrica inicial ela apenas faz com que essa variedade seja apenas homeomorfa à esfera, então também a curvatura é preservada ao longo do fluxo. Isso já não acontece em dimensão 4, né? Tem um artigo muito bonito do Davi Máximo, acho que o pessoal conhece, é brasileiro, né? Que mostra, tem um artigo do Dan Knopf, tem um artigo do Renato Bettiol, tem vários artigos que mostram que você não consegue preservar a curvatura quando a dimensão aumenta. Então, ao longo do fluxo, só para dar uma ideia daquele teorema do Hamilton, o que acontece é isso. Se você começa com a métrica de Einstein de curvatura de Hit positiva, né? Nosso modelo mais simples para se pensar, uma variedade de Einstein curvatura de Hit positiva é a esfera, né? Então, se você começa com a esfera, a gente sabe que a curvatura dela é 1 sobre o raio ao quadrado, né? Ao longo do fluxo, o que vai acontecendo, ela vai diminuindo esse raio. Então, a curvatura ela vai explodir, ó. Do R vai para zero, a curvatura vai explodir. Então, o que a gente diz que ao longo do fluxo, você vai gerar uma explosão da curvatura aqui nesse ponto. Os blow-ups da curvatura. Tá? Então, dentro do fluxo, você pode dividir as soluções. E o que acontece? Para você uniformizar a curvatura na variedade, você pode uniformizar dessa forma, né? Como apareceu aqui nesse primeiro... Vem para frente. Voltando aqui. Como apareceu aqui, né? O comportamento foi todo direitinho, né? Você converge aqui para uma variedade de curvatura positiva, né? Redondinha. Mas poderia acontecer uma coisa assim, você poderia desenvolver um pescoço aqui, ó, neck, né?
Então, aqui nesse ponto, se você fixa um ponto e você olha essa convergência, nesse ponto aqui a curvatura está explodindo. Tá? Então, é o que a gente chama de desenvolver singularidade em tempo finito. Ou seja, a curvatura vai explodir num tempo finito. Então, esses casos aqui, esses probleminhas aqui, esses necks aqui, era o problema que o Perelman teve que resolver, né? Ele tinha que classificar esses pescocinhos, essas singularidades, para concluir o programa criado pelo Hamilton para resolver a conjectura de Poincaré. Então, quando agora você vai ver, essa curvatura vai explodir. Então, você tem que ver em que taxa essa curvatura vai explodir. Então, o Hamilton ele dividiu as singularidades que o fluxo pode gerar em dois tipos, né? A tipo 1 é quando esse limite aqui, ou seja, quando a curvatura aqui está explodindo, é uma taxa 1 sobre t menos t, que é o tempo máximo onde esse fluxo existe. Então, se esse limite sup for finito, você diz que a singularidade é do tipo 1. Se esse limite sup for infinito, ela é do tipo 2. Ele dividiu nessas duas classes. E o mais interessante é que o teorema agora já é limpo, assim, mas existiam hipóteses anteriormente. Mas quando você combina os resultados de todas essas pessoas aqui, uma sequência de artigos, você garante que quando você olha para blow-ups, em torno de um ponto onde vai desenvolver singularidade, esses blow-ups convergem para um soliton de Hit gradiente. Então, entender as singularidades do fluxo de Hit é entender o soliton de Hit gradiente. Tá? Isso quando você está usando só para esse tipo de singularidade tipo 1. Tipo 2 vai ser os steady e os spend lá que apareceu também na introdução. Ok, então aqui eu só para dar uma ideia de como é que qual a importância de entender o sólido dentro do fluxo de Hit, ou seja, como é que ele está, qual é o contexto dele, né? Então, para a gente, o maior medo do geômetra é trabalhar no vazio, né? Então, vamos ver se existe alguma variedade que é um sólido de verdade, né? Então, o primeiro exemplo, né? Como eu falei, todas as métricas de Einstein é um exemplo, né? Então, como a partir de agora eu vou focar só no caso shrink, ou seja, o caso em que o lambda é positivo. E nesse caso eu vou normalizar a métrica de forma que o lambda seja um meio, tá bom? Então, eu só vou olhar agora para solitons com lambda positivo, só o shrink, que é o caso que eu estou interessado aqui para esse modelo de singularidade. Então, um exemplo mais simples é a esfera, os quocientes dela também. Mas a esfera é um exemplo, mas é um exemplo trivial, no sentido que a função potencial é constante. Tá? Mas eu posso pegar um outro exemplo também, que é o soliton gaussiano, que é o Rn com a métrica canônica. Lembrando que o Rn com a métrica canônica é Hit flat, então ele também é Einstein, né? Só que ele não é trivial. Por que ele não é trivial? Porque a função potencial dele não necessariamente precisa ser constante, né? Você consegue achar uma função não constante que satisfaz a equação de um sólido. Esse é o soliton gaussiano que o Hamilton construiu. Tem outro soliton que é os cilindros generalizados, né? Pode colocar aqui, por exemplo, nesse N para ser a esfera, SK, vezes Rn menos K. Ou qualquer variedade de Einstein de curvatura positiva gera uma família de exemplos, né? Existem outros exemplos, vários outros, mas eu acho que esses três aqui são os interessantes para o que a gente vai comentar daqui a pouco. Bem, vamos entender um pouquinho como é que é a geometria dessas variedades. Então, como são os solitons de Hit shrink, né? Esse teorema aqui do Bilong-Chen de 2009 garante que se eu tenho um soliton de Hit, a curvatura escalar dele necessariamente tem que ser maior ou igual que zero. Todo soliton de Hit, a curvatura escalar dele é sempre maior ou igual que zero. Sempre focando no caso shrink, tá, pessoal? Sempre aqui shrink. E além disso, se existe algum ponto que a curvatura escalar assuma um valor zero, essa variedade tem que ser Hit flat. E aí é fácil você provar que tem que ser aquele soliton gaussiano do exemplo, né? Essa conclusão é do Pigola, do Rigoli e do Sete. Fizeram essa conclusão. Uma coisa também que chama muita atenção é essa estimativa, provada pelo professor Redonsal e o professor Detang em 2010, no paper do Journal Differential Geometry. Eles mostram que a função potencial do sólido ela sempre tem esse comportamento.
ou seja, ela é não negativa, né? Porque essa limitação aqui por baixo garante que ela é não negativa. E você vê como é que ela cresce, ela é sempre quadrática, né? Essa estimativa deles é Sharp, porque é exatamente a estimativa que você tem. Olha a função potencial de um sólido gaussiano, né? Ela coincide exatamente com esse crescimento quadrático aqui, função distância. E a partir dessa estimativa, a gente consegue obter vários resultados interessantes. Abriu muitas portas aí, essa estimativa. Em particular, o que essa estimativa garante? Que se eu tiver um sólido de HIT completo, não compacto, o volume, se eu colocar, se eu mudar a medida aqui, o elemento de volume, eu mudar para exponencial de menos f dVg, ou seja, mudando essa medida, a gente chama de medida, o peso ponderado, né, o volume com peso, né? Então, a integral é sempre finita, ou seja, o volume com peso de um sólido completo, não compacto, é sempre finito. Os resultados interessantes que a partir dessa estimativa. E isso tinha sido provado pelo Perlman em um daqueles papers que resolvem a conjectura de Poincaré, mas com a condição do HIT ser, o fator de HIT ser limitado. Isso é a distância. A distância. Você fica um ponto, a distância. Então, qual é o caminho agora a seguir, né? Dentro dessa teoria, os experts aí dessa teoria, eles indicam dois caminhos, né? Você tentar classificar todos os sólidos, em especial, eu vou mostrar daqui a pouco, porque de dimensão 4 é atraída a atenção, e construir novos exemplos. Tá? Não parece ser tão simples construir esses novos exemplos, mas existem muitas pessoas conseguindo alguns avanços nessa outra abordagem. Tá? Então vamos pensar na primeira linha aqui, né? No primeiro caminho, né? Classificar e entender a geometria. Tá? Então vamos tentar classificar a partir das dimensões. Olhar a dimensão 2, 3, 4 e ver o que vai acontecendo. Né? Em dimensão 2, sólidos de HIT, eles estão inteiramente classificados, ou seja, você consegue garantir que todo sólido de HIT shrink, dimensão 2, ou ele é o plano, ou seja, ou é o sólido gaussiano, ou é o quociente de esfera. Então, não tem hipótese, inteiramente classificado. Quando você vai para a dimensão 3, aí também sólidos estão inteiramente classificados. O teorema limpo, assim, é a partir da combinação de todos esses resultados, né? Como foi do Haidong-Sal, do Longshen e do Xinzhu, onde eles removeram a hipótese da curvatura ser limitada, né? Então você tem agora aqui todo o sólido de dimensão 3, ele tem que ser ou a esfera, ou gaussiano, ou um cilindro, inteiramente classificado. Então é natural agora olhar para a dimensão 4, né? O que vai acontecer agora se a dimensão for 4? Né? Aqui 2 e 3 está classificado, será que eu consigo classificar a dimensão 4? A dimensão 4 por si só ela é muito especial, né? Chama muita atenção, é a dimensão do universo, né? Quando você considera 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? Mas a dimensão 4 ela tem várias propriedades interessantes e muitas delas vêm dessa decomposição aqui do fibrado das duas formas. Em dimensão 4, você consegue decompor o fibrado em 2 pedacinhos, lambda mais e lambda menos. Tá? Quando você olha agora para a curvatura de uma variedade em dimensão 4, esse termo aqui, W, que é a parte sem traço do tensor de curvatura, que a gente chama de tensor de Weyl, ela também pode ser decomposta como uma soma direta, que vem dessa decomposição 4, em 2 pedacinhos, tá? Que é a parte anti-self-dual e a parte self-dual. 2 pedacinhos. Essa decomposição vai ser interessante no seguinte sentido. Ó. Se a gente quer entender a variedade de dimensão 4, ou seja, quer entender a curvatura, né? A gente consegue dizer que a curvatura é constante, por exemplo, você consegue classificar. Então, o termo que atrapalha, entre aspas, é esse termo em vermelho. Porque todos esses outros termos aqui, que estão logo após, por exemplo, RK. RK é a curvatura de HIT. Quando você tem 2 índices, curvatura de HIT. Essa notação aí está chamando a curvatura de HIT. RJL, curvatura de HIT. Esses Gs aqui, GIK, GJK,
a métrica. Esse R sozinho, sem índice, é a curvatura escalar. Então, todos esses fatores, ó, HIT, escalar e a métrica, está aparecendo na equação fundamental do sólido. Então, se você consegue controlar o value de alguma forma, ele é o único termo que não sai direto lá da equação fundamental. Ele é um cara, ele é o nosso alvo, vamos dizer assim. Então, em particular, quando a variedade tem esse tensor identicamente nulo, ou seja, a maneira mais simples de eliminar ele é dizer que ele é zero, né? É claro, né? Se ele for nulo, você diz que a variedade é localmente conformante flat, né? Em dimensão 4, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai focar só em dimensão 4. A gente já está concentrado em Soliton de heat shrink. E agora, só dimensão 4. Como você tem agora essa decomposição, W mais, W menos, você diz que a variedade ela é half, né? Metade, né? Half conformally flat, se apenas um desses pedaços for zero. Então, localmente conformante flat, quando W for zero, half conformally flat, se um desses pedaços for zero. Do ponto de vista, vamos dizer assim, analítico, né? Você olha só para a equação, faz sentido que essa hipótese seja mais fraca, né? Ser half. Na de geométrica, a gente tem que achar um exemplo que tenha essa propriedade e não seja localmente conformante flat. O exemplo é o espaço projetivo complexo, CP2. É half conformally flat, mas não é localmente conformante flat. Então, a hipótese realmente é mais fraca. Né? Então, em dimensão 4, você também consegue decompor o operador de curvatura assim, numa matriz bonitinha, onde aqueles W mais e W menos vão aparecer aqui, ó. R, que é a curvatura escalar. E esse HIT bolinha aqui é o HIT menos R sobre 4G, ou seja, é o tensor de Einstein. Se eu estou em dimensão 4 e esse tensor HIT bolinha é zero, quer dizer que a variedade é Einstein. Então, o fato de ser Einstein está aqui incorporado dentro da decomposição. Né? Ok, então, já que a gente está pensando agora na classificação em dimensão 4, já que 2 e 3 está classificado, e o nosso alvo é o tensor de Weyl, né? Então, natural, a primeira hipótese, supor que ele é zero. Né? Então, quando o Soliton tem dimensão 4, é shrink e o Weyl é zero, ou seja, localmente conformante flat, os sólidos estão classificados. Eles têm que ser S4, R4 ou S3 vezes R. Inteiramente classificado. O teorema limpo dessa forma é consequência da combinação dos artigos desses geômetros aqui. Tá? Hipóteses adicionais vão sendo removidos, né, até chegar nesse teorema, que é o mais recente. Mais ou menos em 2011, se não me falha a memória, 2013, 2011, acho que foi 2011, também foi provado esse outro teorema. Ou seja, em dimensão 4, a gente já sabe que supor que apenas um pedaço do Weyl, ou seja, W mais ou W menos é zero, você também tem uma hipótese mais fraca do que esse localmente conformante flat, e os sólidos estão inteiramente classificados. S4, CP2, R4, ou S3 vezes R. Pode ser esses aí. Esse é um artigo do Xishong Shen, e o aluno dele de doutorado, o Wang, lá de Stony Brook. Mais ou menos na mesma época, o professor Haidong Zhao e o aluno dele de doutorado, o Qin Shen, provaram esse resultado, né? Dimensão 4. Se você tiver um sólido de dimensão 4, que ele seja bar flat, ou seja, que esse tensor B aqui, ó, doidão, né? Mas vou já explicar por que ele é interessante. Se esse cara for zero, então os sólidos também estão inteiramente classificados. Essa aqui é a segunda derivada do tensor de Weyl, ele é um tensor de quarta ordem, né? Só deriva duas vezes, ele vira de duas ordens, essa derivada. Aqui é o tensor de HIT e aqui é o Weyl, né? Esses índices em cima que você está somando aí nesses índices. Por que esse tensor é interessante? É o seguinte, ó. Se você supõe que o W é zero, ou seja, localmente conformante flat, esse termo desaparece e esse daqui também. Então, toda a métrica que é localmente conformante flat, ela é naturalmente bar flat, né? Se você supõe que ela é half conformally flat, que era o teorema anterior, só apenas um pedaço, também você consegue provar que ela tem que ser bar flat. Se você supõe que a variedade é Einstein, ela também é bar flat. Se você supõe que a variedade é conformemente a uma métrica Einstein, ou seja, não necessariamente Einstein, mas
fixa a métrica, na classe conforme tem uma métrica que seja Einstein. Em dimensão 4 também implica Bartlett. Essa hipótese Bartlett, ela melhorou todos os resultados que envolviam essa ideia do tensor de Weyl. Até tem um lado bom, né? Um resultado bonito, e tem um lado ruim, que depois ninguém conseguiu melhorar. Parou aí, né? Tá. Travou os outros resultados. Tem um outro ponto de vista, ainda dentro do tensor de Weyl, que ao invés de pensar, zerar, você calcular a divergência do tensor de Weyl. O engraçado é que essa hipótese do divergente do tensor de Weyl ser zero, ela melhora a hipótese do W ser zero, né? Está pegando uma derivada. Mas ela não tem nada a ver com a hipótese do Bartlett. Você não consegue comparar. Uma não melhora a outra. Não estão diretamente relacionados. Quando você supõe que o divergente do W é zero, você consegue provar que todo sólido em dimensão 4 ele tem que ser um desses caras aqui. R4, S2 vezes R2 ou S3 vezes R. O mais interessante que eu queria chamar a atenção nesse momento é que aqui aparece um exemplo que não aparecia antes. Ó. S2 vezes R2. Nas outras classificações, ó, não aparecia esse exemplo. Não aparece S2 vezes R2. Aparece S3 vezes R. A geometria é um pouco diferente. Certo? Mas não aparece esse S2 vezes R2. E esse cara aqui começou a chamar mais atenção em dimensão 4. Mais recentemente, em 2018, o Jing Wu e o Willy Wiley, eles conseguiram melhorar esse resultado, que é uma consequência dos teoremas do Ovidio Munteanu, da Natasa Sesson, do Fernandes Lopes, do Garcia Rio. Eles melhoraram, trocando essa hipótese do divergente do W ser zero, pela hipótese do divergente do W mais ser zero. Em dimensão 4 é mais fraco. Parece ser uma melhora pequena quando eu apresento assim, né? Mas a prova é bem complicada, né? Demorou um tempinho. Pelo menos para mim é complicado, talvez. Me lembro uma vez, não pode contar piada não, que tá gravando. O ruim é isso, né? Pode falar, né? Uma vez eu estava fazendo a tese, eu dando para o meu orientador, né? O professor não conseguiu, não, é difícil. Ele, não eu consegui, não quer dizer que é difícil, não. Mais ou menos isso, né? Corta aí, Ada, essa parte aí. Então vamos lá. Esse exemplo é que começou a chamar muita atenção a partir dessa classificação do divergente W0, né? Eu percebo, pode ser ingenuidade minha, mas as pessoas não prestavam muita atenção nesse exemplo. Esse exemplo é esse daqui, S2 vezes R2, você faz eu botei aqui um raio raiz de 2 para a esfera só para a curvatura ficar bonitinha, tá? E para aquele lambda lá ficar um meio. Tá? Você pode mexer um pouco nisso, mas aquele lambda vai deixar de ser um meio, então só para as coisas ficarem normalizadas. Então, com a métrica produta, padrão, você tem que a função potencial é essa daqui, ela só depende do fator que está em R2, tá? Esse Y está no R2. E a curvatura de Hit tem essa cara aqui. Se eu diagonalizar, ela fica com essa cara. Em particular, se você pegar o traço, ó, escalar o traço do Hit, né? Você tem que ele tem que ser igual a 1, né? A escalar tem que ser igual a 1, tá? Uma coisa interessante também é que todos os exemplos que eu mostrei, a escalar é sempre constante. Você fica com aquilo na cabeça. Então, todos os exemplos de solo têm escalar constante, né? Essa pergunta aí não há, mas eu já falo um pouquinho dela. Mas esse aqui também tem escalar constante, né? A escalar dele é igual a 1. Então, existem alguns teoremas de classificação em que, ao invés de você supor a hipótese no Weyl, você tenta controlar o Weyl, você tenta limitar a norma do tensor de Weyl. Esse é um dos teoremas que aparecem na literatura do Giovanni Catino, italiano, tem bastante contribuições nesse tema. Ele prova que se você tem um sólido de Hit de dimensão 4, completo, shrink, se ao invés de você anular esse tensor, anular as derivadas dele, você supõe que ele é controlado por essa quantidade aqui. Hit bolinha é o tensor de Einstein, R é escalar. Então ele mostra que a variedade, que o sólido tem que ser um desses três. Veja que nessa classificação não aparece o S2 e o R2. Então,
A hipótese não consegue pegar esse cara. Depois de um certo... No artigo de 2018 do PENVU, eles também, dentro da demonstração dele, você consegue perceber que eles removem essa hipótese do hit ser não negativo. É uma consequência das provas da prova apresentada por eles. Tá? Então, esse teorema do Catino ele é verdade, tem essa hipótese do hit ser não negativo. No entanto, ele não consegue captar esse exemplo que estava chamando a atenção, mas não que ele não tenha tentado, é porque até esse ano eu acho que as pessoas nem estavam olhando tanto para esse exemplo. 2013, né? Depois, um artigo bem recente, né, do Yongzhang, ele provou que se tiver um sólido de hit de dimensão 4, shrink, a curvatura de hit controlada, assim, ela é limitada e não negativa, e o tensor de Weyl controlado dessa forma, então ele tem que ser ou flat, que no caso seria o sólido gaussiano, ou curvatura de hit 2 positivo. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui para o exemplo, né? Hit não positivo é dizer que se você pegar qualquer dois autovalores do hit, a soma tem que dar positiva. Então, por exemplo, S2 vezes R2 não tem essa propriedade. Se você pegar esses dois últimos e somar, somos os dois últimos autovalores dá zero. Então, ele não é 2 positivo, né, nesse sentido. Então, um problema que foi proposto pelo Haidon-Sal era obter a melhor estimativa, melhor condição de controle no Weyl que você conseguisse classificar os sólidos, incluindo S2 vezes R2, ou seja, a exigência é que esse S2 vezes R2 fizesse parte, e ao mesmo tempo você não pode controlar a curvatura. Uma coisa que eles tentam evitar é controlar a curvatura. Então esse é um dos teoremas que a gente conseguiu fazer. Eu vou já mostrar que essas quantidades aparecem assim. Eu suponho que você tem um sólido de dimensão 4, shrink. Tá? Então suponha que uma das condições aconteça. Eu vou focar só na primeira. Basta que uma aconteça. Se a parte anti-self-dual, né, o W+, ao quadrado, com essa quantidade aqui é maior ou igual que essa quantidade aqui, vou já mostrar por que esse termo feio assim, parece feio. Por que ele é interessante. Então, a gente classifica. Não tem nenhuma hipótese na curvatura. Tá? Ou é a Einstein, ou é um daqueles exemplos, incluindo o S2 vezes o R2. Então, a gente não tem hipótese no Weyl, a hipótese em um pedaço do Weyl, no W+. Né? Deixa eu só mostrar rapidinho, antes de concluir, por que essa hipótese ela faz sentido. Quando você olha para esses exemplos, você olha para esses exemplos aqui, o único que não é localmente conformemente flat é o S2 vezes R2. O resto, o W+ é zero. Então, aqui, realmente satisfeito, você tem zero igual a zero. Né? Mas, quando você olha para os outros, o que a gente pode falar? Primeiro, você não tem nenhuma hipótese numa curvatura de hit. Era uma das exigências, né, que existia. Né? Segundo, você consegue pegar o S2 vezes R2 exatamente no caso da igualdade. Ou seja, quando você tem aqui igualdade, é o caso em que você tem o S2 vezes R2. Então, esse teorema pode ser visto como um teorema de gap. Exatamente no S2 vezes R2 você tem igualdade. Fora disso, todos são zeros. Tem um buraco aí entre zero e o caso da igualdade aqui. A gente sabe melhorar esse termo. Engraçado isso. Ó. Termo aqui, a gente poderia tentar, do ponto de vista estético, melhorar um pouco isso. Esse hitball no meio, né? É o tensor é o produto de Kucharny no MISO. A gente consegue melhorar esse termo e deixar uma coisa mais enxuta, né? Por exemplo, assim. Mas o engraçado é que essa estimativa aqui, ela não recupera o S2 vezes R2. Para recuperar o S2 vezes R2, aqui deveria aparecer raiz de 6 sobre 2. Então, o problema em aberto é provar que essa estimativa vale para raiz de 6 sobre 2, e aí você teria uma melhora naquele teorema. Bem, acho que o meu tempo acabou. Eu vou pular essa parte aqui e vou mostrar para vocês problemas em aberto. Quem tiver interesse aí, quiser resolver. Uma primeira lista dentro dessa teoria de dimensão 4.
Tem uma lista bem maior, mas essa é uma que eu queria mostrar. Não são problemas propostos por mim, tá? São problemas públicos, né? Todo mundo que estuda a teoria de sólido sabe. Eu ia fazer uma piada, mas está gravando, mas deixa eu falar. Então, sólido de dimensão 4, né? Você quer provar que a curvatura escalar é sempre limitada. Aqueles exemplos que eu mostrei, todos têm escalar constante. Você pode perguntar, então todos têm escalar constante? Não, tem exemplo que a curvatura escalar não é constante. O engraçado é que em dimensão 4, tinha um problema até pouco tempo em aberto, que era classificar todos os sólidos de dimensão 4 com escalar constante. Foi resolvido há uns 3 meses atrás pelo Detang Zhu e a esposa dele, a Xuxen. Eles resolveram esse problema que estava em aberto também. Eles classificaram todos os sólidos de dimensão 4 com escalar constante. Tem esse outro problema aqui, né? Curvatura de Hit positivo, mostrar que o sólido tem que ser necessariamente compacto. Né? E tem essa desigualdade aqui, a desigualdade de Hit-Thorpen, que envolve a característica de Euler e a assinatura. Essa desigualdade ela é conhecida para as métricas de Astor, ou seja, toda métrica de Astor satisfaz essa desigualdade. E um problema em aberto é provar que todo sólido de Hit em dimensão 4 também satisfaz essa desigualdade. Por que ela é interessante? Porque aqui são quantidades topológicas. Então, você teria uma obstrução topológica para a existência de uma métrica de Astor em uma dada variedade. Você pega a variedade, só do ponto de vista topológico. Se ela não satisfaz essa desigualdade, então ela não teria uma métrica de Astor, ou seja, seria uma obstrução. É outro problema em aberto. Obrigado, pessoal. Bem, agora a gente abre para os comentários. Nana, obrigado pela palestra, muito informativa e clara. Uma curiosidade, mais do que uma pergunta. Todos os teoremas de classificação que você passou aí, no final da história aparecem os quocientes finitos da... Qual que é a passagem do caso trivial, que é só os produtos ou só a variedade, para aparecer os quocientes? Porque você não precisa supor que é orientada no início, né? A menos de recobrimento, né? Então, se você tem a variedade que satisfaz a equação, né? Você consegue levar essa equação fundamental para o recobrimento. A passagem ao quociente é sempre trivial. É simples. Também, mas assim, quando você fixa a equação fundamental, né? Você fixa a equação fundamental, você consegue levar essa equação para o recobrimento. A equação também satisfaz no recobrimento. Entendeu?